Você já conseguiu algum emprego, parceria ou oportunidade profissional no LinkedIn? Como que essa rede pode ajudar o estudante e o profissional de educação física a alavancar sua carreira? Prepara o seu currículo e aumenta o som, porque está começando Educação Física SA. Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Está começando mais um episódio de Educação Física SA. Eu sou André Schettino. E eu sou Kleber Dias. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre LinkedIn. Lembrando a você que está chegando agora que essa temporada é toda dedicada à educação física e economia digital. Então a gente está falando sobre todas as redes sociais, todas as plataformas. E no episódio de hoje, LinkedIn, a gente conta com a sua participação nos nossos canais, seja nos comentários lá no YouTube. A gente quer saber a opinião de vocês e hoje nós vamos trazer pontos muito importantes para você, estudante, profissional de educação física, que está pensando ou que já participa ou que quer participar dessa rede social. Como que o LinkedIn pode te ajudar e como que o LinkedIn pode trabalhar a serviço da sua carreira e da educação física? Eu quero compartilhar com umas informações sobre o LinkedIn que eu levantei, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar com os nossos ouvintes. Foi uma rede criada em 2003, então, portanto, vai fazer 20 anos agora, ano que vem, né? A gente está gravando aqui esse episódio em julho de 2022, então daqui a cerca de 6 meses ela completa 20 anos. E que em 2016 foi comprada pela Microsoft. E além disso, ela tem no mundo todo, né, 600 milhões de usuários, não é uma das redes maiores redes sociais que nós temos aí. Só que o Brasil, como de costume, né, dado até a dimensão demográfica do país, o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, então ele é o 3º país de maior número de usuários no LinkedIn. O brasileiro tem uma propensão grande, né, às redes sociais. O Brasil, no caso do LinkedIn, só perde para os Estados Unidos e para a Índia, que não é nenhum demérito, né, porque a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, então é fácil perder para eles. E no Brasil especificamente, os dados divulgados pelo próprio LinkedIn falam que a gente tem 30 milhões de brasileiros conectados nessa rede e que, em média, acho que essa informação também vale a pena a gente destacar, ficam 18 minutos por acesso, que também é uma coisa pequena, porque só para vocês terem uma ideia, o Instagram, as pessoas ficam em média 1h30 por cada dia, né, acessando. Eu sou um desses 30 milhões aí, acredito que você também seja, você é? Sim, eu adoro. Inclusive é uma das redes sociais que eu acho mais interessante, porque o conteúdo que o pessoal divulga ali, ela tem uma característica bem voltada para o mercado de trabalho, um conteúdo mais profissional e não tem tanta exposição da intimidade como acontece em algumas outras redes sociais, né? Então eu gosto bastante desse perfil. Exatamente. E assim, esses dados que você trouxe aí me ajudam até a iluminar um pouco sobre como que funciona o acesso. Você colocou, né, uma média de 18 minutos, que é um número muito baixo comparado ali com as outras redes sociais, mas que mostra um pouco da rede social do LinkedIn cumprindo a sua função, né? Como é um assunto restrito, está restrito ali ao trabalho, é mais aquele momento de fazer alguns contatos e algumas conexões. Agora, ao contrário de você, quando eu entrei no LinkedIn, eu me interessei muito pela rede social, investi algum tempo nela, coloquei um currículo lá bem completo, várias coisas que eu faço, cheguei a produzir um pouco de conteúdo, mostrar um pouco do que eu faço, fazer contatos, utilizar profissionalmente, e vou falar para os nossos ouvintes aqui como que eu utilizei depois também, até para eles terem uma ideia e pensar, né, como ganhar espaço ali dentro daquela rede. Só que depois eu fui me desencantando um pouco com o LinkedIn, fui vendo um pouco das postagens com um olhar um pouco mais crítico e descobri um dado informal, mas que é muito presente no discurso das pessoas, da própria rede, dentro do próprio LinkedIn, para quem acompanha, que é uma das redes sociais, não vou falar que é uma das redes sociais mais tóxicas, mas digamos que os problemas que algumas redes sociais têm ligados ao mau uso ou à toxicidade estão presentes também no LinkedIn. Inclusive, na época que eu acessava, eu não sei se existe ainda hoje, até muito pouco tempo existia,
tinha uma usuária no LinkedIn que ficou muito conhecida por fazer o plantão do LinkedIn, que era um conjunto, um compilado de notícias que discutia um pouco o próprio funcionamento da rede e que mostrava como que a rede podia ser tóxica. No caso, um termo até comum no momento que a gente está gravando esse podcast, que é a positividade tóxica. Ou seja, só tinha gente humanizada lá dentro, as melhores práticas de RH, todas as empresas valorizavam o funcionário, todo mundo quando era demitido já tinha o discurso padrão, encerrando um ciclo na empresa X, sabe? Então tem todo um grupo de discursos... Só história de sucesso. Isso, e um grupo de discursos moldados, né, que muitas vezes não refletiam a realidade da relação, por exemplo, patrão-empregado em algumas empresas, e que o LinkedIn também era cheio, esse plantão do LinkedIn sempre mostrava também, era cheio de fanfics. Para quem não conhece o termo fanfic, é como se fosse uma história inventada, né, mas com bastante cuidado, com bastante veracidade. Então, alguém contava um caso, por exemplo, de contratação ou de demissão humanizada, e quando você colocava aquele trecho no mecanismo de busca do LinkedIn, apareciam várias pessoas contando a mesma história, entende? Então, ou seja, como qualquer rede, ela está sujeita a, digamos, a manipulação ou ao uso que os usuários fazem dela, né? Mas isso é uma coisa que, na verdade, quando você comentou isso comigo aqui nos bastidores, né, antes da gente começar a gravar, eu nunca tinha observado isso, embora isso seja uma característica, digamos assim, universal das redes sociais, né? Em geral, as pessoas exibem momentos positivos da sua vida, de tal modo que as pessoas até brincam dizendo, né, que eu queria morar no Facebook. É um lugar em que todo mundo é feliz, está sempre todo mundo em lugares lindos e restaurantes e... Enfim, sempre um discurso positivo, ainda que agora, eu acho que recente, até por causa de uma perspectiva crítica com relação a isso tudo, eu tenho a impressão que de uns tempos para cá, algumas coisas não tão boas também as pessoas têm divulgado, né? Até me surpreende, para dizer a verdade, quando eu vejo, aí falando das redes sociais em geral, né? Não especificamente no LinkedIn, que não tem esse perfil, né? Como ele é uma rede social voltada para questões de trabalho, geralmente as pessoas não expõem tanto a sua intimidade. Mas em outras redes sociais eu vejo, né, pessoas que quando perdem um parente, estão de luto, divulgam aquilo, né? Eu sempre me pergunto até, eu acho estranho, para dizer a verdade, porque ali você tem muitas pessoas que estão te olhando ali que não são pessoas realmente íntimas, né? São amigos, entre aspas, porque tem uma conexão online com você, mas não são amigos no sentido de que você possa ou deva compartilhar coisas desse tipo, né? Mas rola muito isso nas redes sociais. Eu acho que, na verdade, isso faz parte mesmo do tipo de um novo funcionamento, né? Eu acho que tem pessoas que... Porque a gente sabe que as pessoas, né, só mostram o que querem, né? Então, eu acho que isso faz parte de um novo funcionamento da sociedade, porque as pessoas estão querendo mostrar, né? E, inclusive, no LinkedIn, você já vê, por exemplo... algumas demonstrações, digamos, de humanizar o profissional e de mostrar, por exemplo, um pouco, sei lá, eu sou um profissional de uma empresa, não na área de educação física, porque na área do esporte isso é muito comum, mas sei lá, eu sou um profissional de uma grande empresa, por exemplo, de uma Big Tech, de uma empresa de tecnologia, e eu coloco uma foto minha, por exemplo, treinando para o triatlon ou para o Ironman que eu vou fazer, para mostrar como que eu tenho hábitos de desempenho e que esses hábitos de desempenho eles podem ser transferidos também para o campo corporativo, ou mesmo eu com o meu filho ou minha filha, para mostrar a conexão que eu tenho com a família, sabe? Eu acho que tudo é uma ferramenta que quem sabe utilizar pode construir os seus discursos e as suas narrativas, ou de forma mais intencional, ou então de uma forma mais descompromissada, enfim, acho que vai combinar mais com o discurso de cada um. Agora, a pergunta que eu quero te fazer, que na verdade eu queria fazer para todo mundo que está ouvindo, é a seguinte: você já conseguiu algum emprego, parceria ou oportunidade profissional através do LinkedIn? Boa pergunta. Olha, esse é um dos motivos pelos quais eu gosto do LinkedIn, porque como as pessoas fazem postagens e fazem um uso, digamos, mais profissional, eu tenho o sentimento de que o conteúdo que as pessoas divulgam, das pessoas com quem eu me conecto, que são pessoas que atuam no mesmo campo que o meu, né? São acadêmicos, são empresários do ramo fitness, são pessoas ligadas, né, de alguma forma ao campo dos esportes e da educação física. Então, o conteúdo que elas divulgam ali me interessa. Então, eu
já entrei em contato com muitas pessoas, já me conectei, né, que essa, inclusive, é a expressão que o LinkedIn usa para as pessoas que entram em contato umas com as outras por meio daquela plataforma. Eu já me conectei com alguns profissionais por meio do LinkedIn, né? Agora mesmo a gente está fazendo um evento que vai acontecer no Sesc Minas, inclusive o André vai estar participando de uma das mesas redondas, em que alguns dos profissionais que foram convidados para essa atividade sobre empreendedorismo e inovação no mercado da educação física, eu conheci por meio do LinkedIn e fui acompanhando e fui sabendo mais da visão que essas pessoas tinham, a tal ponto de poder, por ocasião da organização de um evento dedicado a esses assuntos, convidar essas pessoas para participarem do evento, e aí finalmente eu vou ter a oportunidade de conhecê-las pessoalmente. Mas são pessoas que até então eu nunca tinha entrado em contato, e só fiquei sabendo do trabalho delas, da visão que elas têm sobre esse assunto, por meio de uma rede social. Exatamente. No meu caso, eu também já fiz conexões importantes no LinkedIn que acabaram desencadeando em algumas parcerias, né? Mas acho que não foi no sentido tradicional, porque o LinkedIn é uma rede muito ligada a essa questão, por exemplo, do trabalho, e geralmente do trabalho, digamos, corporativo. Ele tem um setor de vagas, você pode pesquisar por vagas. Então eu já utilizei o LinkedIn, na época que eu trabalhava com o ensino universitário, eu já usei o LinkedIn, por exemplo, para ficar sabendo de concursos ou de vagas, eventualmente um ou outro processo seletivo de empresas. Então ele me foi muito útil nesse aspecto, apesar de eu entender também que na educação física não tem tantas oportunidades quanto em outras áreas, mas isso inclusive faz parte até da discussão que motivou o nosso podcast, né? A educação física é vista como uma carreira ou não? E a forma como ela se apresenta ali no LinkedIn pode dar alguns indícios disso, né? Comparado com outras áreas, por exemplo. Mas quando eu estava desenvolvendo, e que eu já desenvolvo, né, o meu trabalho na minha empresa mesmo, quando eu lancei, por exemplo, um curso para treinadores de ciclismo, o que eu fiz no LinkedIn foi uma espécie de networking, foi um network ativo. Eu peguei os contatos, né, eu fiz conexões com coordenadores de cursos superiores de universidades pelo Brasil todo e apresentei o meu curso para eles no sentido de pedir parcerias ou divulgações para que eles divulgassem entre os alunos das instituições deles, né? Mas é interessante, sim, eu tive resultados, mas eu tive resultados menos expressivos do que eu esperaria, do que eu gostaria. Ou seja, eu tive algumas pessoas procurando, alguns contatos, isso rendeu alguns cursos, por exemplo, que eu consegui, né, fechar, mas não comparado com todo o universo da educação física e de participação. Muito talvez por dois motivos. Pela não participação tão grande, tão ativa e tão efetiva dos profissionais de educação física no LinkedIn, ou seja, 18 minutos é a média, né? Tem muita gente que vai mais, tem gente que vai menos, então na educação física a gente não sabe como é que é. E também uma questão que é muito complicada assim, no networking. O networking ele é uma tarefa, digamos assim, árdua e também constante. É como se você fizesse, por exemplo, contato com 50, 100 pessoas e dessas você realmente fechasse algum negócio, alguma parceria, alguma conexão com um número bem menor, com 2, 3, enfim, né? Também depende da proposta. Eu acho que todo mundo está no corre ali da sua carreira, do seu dia a dia, né? Então, acho que é realmente isso, né? Você atira ali muitas flechas e algumas vão acertar e outras nem tanto. Mas uma coisa que eu acho que é interessante da gente também enfatizar, André, é que essa dimensão do networking, que na verdade é o capital social, né? O conjunto de relações sociais que você acumula, eu próprio confesso que só muito recentemente me dei conta que eu tinha um network muito extenso, dado que eu atuo nesse segmento de educação física há muitos anos, mas eu nunca olhei para isso como uma oportunidade de trabalho, ou de parcerias, ou de cooperações, no meu caso, né? Cooperações acadêmicas. Enfim, eram pessoas de quem eu gostava, com quem eu tinha vínculos, até afetivos, né? Pessoas de quem eu gosto. Mas isso tudo também faz... isso não é diferente, não está em oposição, digamos assim, ao mundo dos negócios, né? Existe uma certa concepção, digamos assim, teórica, implícita com relação ao funcionamento da economia, que supõe que de um lado existe o mundo dos negócios e de outro lado existe o mundo dos afetos. E que esses dois mundos eles estão em oposição. Mas, na verdade, por características da própria cognição humana, essas coisas elas estão embrincadas. Quando as pessoas podem escolher,
Se elas podem fazer negócio com alguém que elas conhecem, em que elas confiam e com que elas têm algum tipo de vínculo, e alguém que elas não conhecem, que elas não confiam, que elas não têm nenhum tipo de vínculo, elas naturalmente sempre escolhem as pessoas que elas conhecem, que elas têm vínculo e que elas têm algum tipo de confiança. Isso é uma característica do comportamento humano, da tomada de decisão. Não apenas no mundo do negócio, mas nas relações sociais de uma maneira geral. Então, de modo que o mundo do negócio e o mundo das redes sociais, digamos assim, sejam online ou sejam presenciais, eles estão literalmente conectados. Essas duas coisas elas não são diferentes. Por isso acho que é tão importante a gente cuidar do nosso network, do nosso capital social, das nossas redes de relações, porque o nosso sucesso profissional, em alguma medida, depende disso. Exatamente, mas aí eu quero mostrar os dois lados dessa história e talvez isso até ajude a explicar a presença da educação física em determinadas redes sociais. Primeiro ponto, eu concordo plenamente com você, mas eu acho que essas redes sociais têm muito a ver com o momento e também com a área. Por exemplo, no Instagram as pessoas estão mostrando, por exemplo, os profissionais de educação física estão mostrando os resultados deles com os alunos e com os atletas ali no dia a dia, né? Mas estão mostrando também muito da vida pessoal. Então eu acho que isso pode combinar um pouco mais com determinados tipos de trabalho dentro da educação física e também com o funcionamento da rede social. Então, por exemplo, no Instagram muita gente mostra rotina, ou mostra também autoridade, com posts de conteúdo que mostram, né, aquilo que a pessoa faz, né, para quem leva a rede social de uma forma profissional, para quem assistiu os nossos episódios anteriores ali sobre o Instagram e outras redes, YouTube, vai entender bem. Agora, pelo fato do LinkedIn mostrar estritamente, ou quase que estritamente, essa questão do trabalho e da prática profissional, eu acho que ele combina mais com determinadas vagas. Então, por exemplo, nessa área de ensino universitário ou de concursos, Rede Sara, parte corporativa, de quem quer às vezes arrumar um emprego ainda no modelo tradicional CLT, que está cada vez mais raro, isso acaba sendo um pouco mais utilizado. E também, como eu disse, a questão do momento. Ou seja, às vezes eu tenho um colega que ele tá no Instagram e que eu vejo ele ali, por exemplo, compartilhando a rotina dele, ou a foto da família, ou ele numa festa, mas quando eu tô no LinkedIn e vejo esse mesmo profissional, parece que eu lembro dele dentro do contexto de uma rede de trabalho, entende? Então, às vezes eu tenho a tendência de lembrar mais facilmente que esse cara é um colega de profissão, essa pessoa é um colega de profissão e está fazendo um trabalho interessante dentro do LinkedIn do que às vezes em outras redes sociais. Mas eu entendo que isso depende também do contexto e do tipo de vaga, né? E assim como as plataformas a gente comentou, né, nos episódios anteriores aqui dessa primeira temporada sobre economia digital, sobre como que essas redes sociais, de um modo geral, elas servem como uma plataforma publicitária para você divulgar os seus serviços, divulgar a sua visão a respeito daquele universo ali em que você trabalha, né? E no caso do LinkedIn também, né? Quer dizer, como na medida que ele é uma rede social com 600 milhões de usuários, 30 milhões só no Brasil, ali você naturalmente tem pessoas que podem estar interessadas em eventualmente comprar o seu serviço. Eu acho que esse exemplo que você deu do uso que você fez para tentar divulgar um dos produtos que você oferece, né, que é o seu curso de treinamento para ciclistas, é interessante. E eu acho que também chama atenção para um aspecto que vários analistas enfatizam com relação especificamente ao LinkedIn, que é o fato de que ele é uma rede boa, uma plataforma publicitária boa para um tipo específico de produto ou de serviço, que é o que eles chamam de business to business. Quer dizer, são serviços muito mais voltados para empresas do que propriamente para o usuário final, né, aquele consumidor final. Então, quer dizer, são empresas que às vezes confeccionam ou oferecem outros produtos ou outros serviços, mas que naturalmente também dependem da contratação de profissionais nesse processo. Então, também ter isso em mente, eu acho que é legal quando a gente pensa, né, do uso possível do LinkedIn para o campo da educação física. Então, se você, por exemplo, é um especialista, trabalha com consultoria, com pesquisa de mercado, com levantamento de informações, que podem, por exemplo, servir para uma rede de academias, talvez o LinkedIn seja uma plataforma bem interessante para você colocar os seus serviços, né, à disposição.
Muito boa colocação. E para você que está escutando a gente, né, que não está no LinkedIn ainda, ou que está e pensa, né, em como se colocar dentro dessa rede social, eu acredito, né, assim, na minha opinião, ele tem vários pontos interessantes, e aí você pode ver como ele se conecta com o que você pensa para a sua carreira e para a sua atuação. Primeiro, eu acho que o LinkedIn é um espaço privilegiado para você ter um currículo online, sabe, para mandar para as pessoas em eventuais casos, porque tem espaço para você colocar todas as suas experiências lá dentro de forma bem organizada e interativa. Então, muitos lugares, se você deseja trabalhar em alguma empresa, em algum lugar, você pode só baixar o currículo que você mantém lá no LinkedIn atualizado e mandar. Porque é claro que a gente tem o currículo Lattes como uma plataforma de currículo muito voltada para o mercado acadêmico, você vai continuar precisando dele se o seu interesse for a área acadêmica, mas se você é uma pessoa de mercado, o currículo do LinkedIn vai te atender muito, muito bem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você pesquisa por vagas, tem muitas empresas que divulgam as suas vagas no LinkedIn também. Então é muito legal você utilizar o sistema de pesquisa de vagas do LinkedIn. Você pode até criar alertas de vagas. Então quando aparece alguma vaga, você recebe esse e-mail mostrando essa vaga e tudo mais. E uma outra oportunidade muito boa que o LinkedIn oferece é para você, profissional de educação física. Eu tive até uma ideia aqui, pensando para um episódio próximo do nosso podcast. Você que quer trabalhar a internacionalização da sua carreira, existem muitas oportunidades no LinkedIn em outros países também. E as pessoas utilizam muito, né, nos outros países também o LinkedIn como rede corporativa, e é um ótimo espaço para você fazer o seu networking e as suas conexões. Você está muito próximo de se conectar profissionalmente com pessoas que são referências na sua área, que têm experiências internacionais e quem sabe se apresentar e fazer esse primeiro contato aí, e contatos subsequentes. E tem um aspecto do LinkedIn, André, que eu acho que foi, digamos assim, formatado por essa plataforma, mas que eu acho que pode ser incorporado não apenas em outras plataformas, mas até mesmo em atividades, digamos assim, fora do ambiente virtual, no mundo presencial real, né? Que é o fato do LinkedIn, ele tem um espaço não apenas para suas titulações, mas também para suas competências e habilidades. Esse é um aspecto interessante da maneira como a plataforma convida as pessoas, os usuários, a se apresentarem, porque é muito comum que as pessoas se apresentem profissionalmente assim, né? Eu fiz a graduação na faculdade tal, depois eu fiz uma determinada especialização, eventualmente eu fiz um mestrado, ou talvez até um doutorado. Então, ou seja, as pessoas geralmente se apresentam profissionalmente enfatizando os seus títulos. Ou, de outro lado, enfatizando a sua experiência profissional. Eu ocupei o cargo de professor nessa academia, depois eu fui coordenador de uma outra academia, depois eu fui gerente de uma outra rede de academias, ou eu fui professor dessa escola, eu fui coordenador daquela outra. Então, quer dizer, sempre enfatizando diplomas, títulos ou cargos. E o LinkedIn tem uma terceira dimensão, que é das competências e habilidades. Então, ele convida os usuários a falarem menos do que, ou não menos, né, mas além do que dos diplomas e dos cargos que eles ocuparam, também sobre o que eles são capazes de fazer. Então, eu sou uma pessoa, eu tenho grande experiência e sei prescrever treinamentos, eu sou uma pessoa que conheço de pesquisa em tal área, eu sou um professor universitário que tenho experiência nessas e nessas áreas. Então, quer dizer, o que você sabe fazer? Né? Isso é uma coisa interessante porque às vezes existem oportunidades que não são obviamente ligadas àquilo que você próprio imagina, mas que alguém que está buscando um determinado perfil de competências pode encontrar em você, mesmo que seja numa outra área, uma oportunidade de trabalho que seja para você ali. Isso está no LinkedIn, mas eu acho que é uma coisa até tão interessante que pode e deve ser assimilado, digamos assim, no currículo de uma maneira geral, né? Exatamente. É uma possibilidade de você ampliar a sua área de atuação e fazer conexões que antigamente não eram pensadas, porque a gente tinha um mercado, digamos, mais engessado, né? Dependendo da sua formação, você só poderia fazer algumas coisas. A educação física é uma área bem ampla, né? E que permite contatos com outras áreas. É muito grande, por exemplo, o número de profissionais de educação física. Não sei se é muito grande, mas existem profissionais de educação física que estão galgando espaço, conseguindo espaço em outras áreas,
através, digamos, dessas competências, dessas soft skills aí que a formação em educação física trabalhava por conta ou trabalha por conta do seu próprio currículo e que acaba sendo interessante para outras áreas também. Agora, o que eu acho também, se você é uma pessoa que gosta de produzir conteúdo ou que gosta de pensar na área de educação física, né, como muitos profissionais gostam de pensar a sua própria área, o que eu acho muito interessante no LinkedIn também ele pode ser um espaço de divulgação ou mesmo de educação do mercado. Porque a gente comenta aqui, né? Poxa, será que a educação física é vista como carreira? Não é? Como que o mercado tem visto a educação física? Né? As outras áreas, não só os profissionais de educação física. E o LinkedIn é um espaço privilegiado para isso. Para você mostrar que a educação física pode ser sim uma carreira, né? Para você mostrar um pouco da importância da formação, das competências, do que um profissional de educação física é capaz. Ou seja, se você é uma pessoa que gosta de produzir conteúdo, porque no LinkedIn tem muita gente produzindo conteúdo, não só falando o que eu faço, as minhas competências, o que eu quero fazer, mas falando também sobre as suas áreas de atuação, falando sobre o mercado, mostrando. Então pode ser um espaço para mostrar para pessoas que desconhecem como que a educação física pode sim ser vista como uma carreira, né? E como que a carreira de educação física se estabelece, né? Diferente, por exemplo, de outras carreiras, até dentro da própria área da saúde ou dentro da área de humanas, né? Mas como que a carreira da educação física está presente no mercado e como que as pessoas de fora vão entender essa carreira até para fazer eventuais conexões aí. E agora chegou a hora mais importante do nosso podcast, que é a hora que a gente quer saber de quem importa mais, você. Você já tem uma conta no LinkedIn, já tem o seu currículo cadastrado lá, já conseguiu alguma oportunidade profissional nessa rede? A gente quer muito saber. Conta pra gente nos comentários do YouTube ou então nas nossas plataformas de áudio, de transmissão de podcast. A gente quer saber qual que é a sua relação com essa rede social, se você já teve alguma proposta ou já conseguiu alguma conexão importante através dela. Não deixe de contar pra gente, porque a sua opinião é muito importante. Aproveita também para sugerir pra gente novos episódios, novos temas. Nós estamos aqui para trabalhar em favor da educação física, que é a nossa área pelo qual nós somos tão apaixonados e também críticos, é claro. Então não deixe de acompanhar essa temporada que está acontecendo todo domingo às 20 horas no YouTube e também nas plataformas de áudio. Então é isso, turma. Deixo para vocês um meu abraço e até o próximo episódio de Educação Física SA. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês. Ótima semana. Tamo junto.